Michael Jackson nasceu em Indiana, Estados Unidos, no dia 29 de agosto de 1958. Filho de Joseph Walter Jackson, conhecido como Joey, e Catherine Cruz Jackson, Michael era o sétimo de 9 irmãos. O princípio da carreira, T. Jackson vive a família de Michael Jackson era humilde e vivia em uma casa com apenas 2 quartos. Joey Jackson trabalhava em uma usina siderúrgica e, como hobby, tocava guitarra e era empresário musical. A mãe, Catherine, também era ligada à música e tocava piano na igreja. O menino prodígio começou a cantar aos 5 anos de idade. A primeira aparição de Michael na mídia foi em 1964, quando se apresentou com o grupo The Jackson 5. Inicialmente o conjunto chamava Jackson Brothers, ao lado dos irmãos Jackie, Tito, Jermaine e Marlon. Como Michael era o caçula, ficou conhecido como Little Michael. No final dos anos 60, eles já haviam assinado um contrato com a gravadora Motown Records. Em pouco tempo, com as suas grandes performances, o grupo alcançou o topo das paradas. Em 1966, Michael Jackson, o mais novo dos irmãos, se tornou o vocalista e dançarino principal do conjunto. O primeiro grande sucesso veio em 1969 com a música I Want You Back. Depois surgiram os singles I'll Be There, 1970, e ABC, 1970. Levados para Los Angeles, os meninos foram transformados em astros mundiais. O grupo gravou 15 álbuns de sucesso. Em 1970 o irmão Jermaine deixou o grupo para seguir carreira solo. O conjunto então mudou o nome para The Jacksons. Os maiores sucessos dessa época foram Enjoy Yourself, 1976, Show You the Way to Go, 1976, Can You Feel It, 1981, e Blame It on the Boogie, 1978. A carreira solo ainda integrante do grupo, Michael lançou os compactos de sua autoria Got to Be There, 1972, Benny, 1972, Music Me, 1973, e Forever Michael, 1975, todos com grande destaque na mídia. Em 1979 se separou do grupo e iniciou a sua carreira solo com o disco Off the Wall, que vendeu cerca de 7 milhões de cópias. Em 1982, lançou o álbum Thriller, que se tornou um sucesso mundial e viria a se tornar o álbum mais vendido da história da música. Os vídeos de divulgação de suas músicas, entre elas, Billie Jean, Beat It Thriller, exibidos na MTV, foram considerados os melhores clipes de todos os tempos. Em 1987 o cantor lançou o disco Bad, que vendeu mais de 25 milhões de cópias. Seguindo a tendência de Thriller, Michael investiu pesado na produção e divulgação de clipes. É desse álbum as canções Smooth Criminal e Man in the Mirror. No ano a seguir, Michael lançou a sua autobiografia, o livro Moonwalker. Em 1991, divulgou o álbum Dangerous, que vendeu menos do que estava sendo esperado. Foram 29 milhões de cópias vendidas. O sucesso foi mantido com o videoclipe Black or White, protagonizado por Macaulay Culkin. 4 anos mais tarde Michael lançou seu álbum Story, Past, Present and Future, livro 1. Nessa ocasião ele esteve no Brasil, em Salvador, mais precisamente na Bahia, onde gravou o clipe They Don't Care About Us. Em 2001, já em declínio em termos de venda, Michael lançou o disco de estúdio Invincible. Seu trabalho a seguir foi o álbum Thriller 25, um disco de aniversário para celebrar os 25 anos do seu sucesso estrondoso, Thriller. Em uma tentativa de retomar o sucesso, uma grande turnê estava sendo preparada e, no dia 5 de março de 2009, Michael Jackson anunciou em Londres sua volta aos palcos. O show This Is It teria uma série de 50 apresentações com início marcado para 13 de junho, no O2 Arena, em Londres. Infelizmente Michael faleceu nesse ínterim. Seu álbum Michael, lançado no dia 13 de dezembro de 2010, foi um sucesso póstumo que reuniu 10 canções inéditas. O disco vendeu 3 milhões de cópias no primeiro ano. Em maio de 2014 foi lançado seu segundo álbum póstumo. Intitulado Escape, o disco contém 8 canções inéditas.
O passo de dança Moonwalk no dia 16 de maio de 1983, em um especial que celebrava os 25 anos da gravadora Motown. Depois de uma apresentação ao lado dos irmãos, Michael ficou sozinho no palco para cantar Billie Jean. Foi nessa apresentação que o astro mostrou pela primeira vez um passo de dança em que se deslocou para trás enquanto seus pés pareciam mover-se na direção oposta, produzindo a ilusão de que ele flutuava sobre o palco. Batizado de Moonwalk, passo lunar, o movimento logo se tornaria uma das marcas registradas do artista. As modificações estéticas. O cantor, que levava uma vida excêntrica, fez várias cirurgias que mudaram radicalmente a sua aparência. Michael mudou a sua cor de pele, resultado de uma suposta doença, vitiligo. Segundo o próprio artista, ele teria realizado 2 plásticas no nariz para ajudar a respirar melhor e alcançar notas mais altas. Neverland. Michael Jackson construiu, em 1988, um parque de diversões em sua propriedade situada na Califórnia. Batizado de Neverland, era para lá que o cantor levava várias crianças amigas. O nome, em português Terra do Nunca, foi dado em homenagem à história do Peter Pan. O excêntrico parque privado continha cinema, carrossel, montanha-russa, roda gigante e uma série de brinquedos para entreter Michael e os seus convidados. Vida pessoal. Em 1994, o rei do pop casou-se com Lisa Marie Presley, a filha do rei do rock, Elvis Presley, mas 2 anos depois já estavam separados. No dia 13 de novembro de 1996, Michael Jackson se casou com Debbie Harvey, uma enfermeira da clínica do seu dermatologista. Em 1997, Michael teve seu primeiro filho, Prince Michael Jackson, e em 1998 nasceu Paris Michael Catherine Jackson. Em 1999 o casal se separou e, como havia feito um contrato pré-nupcial, ficou estabelecido que o cantor ficaria com a guarda das crianças. Em 2002, nasceu seu terceiro filho, Prince Michael Jackson II, fruto da inseminação artificial. A mãe da criança foi mantida no anonimato. As acusações de pedofilia. Em 1993, Michael Jackson foi acusado de pedofilia pela primeira vez. A acusação surgiu da família de Jordie Chandler, um garoto de 13 anos. O cantor negou veementemente as acusações, mas fechou um acordo financeiro de $20 milhões com a família do menino para encerrar o caso. Em dezembro de 2003, Michael recebeu 9 acusações feitas por um menos de 14 anos. As queixas eram de pedofilia e fornecimento de entorpecente, no caso, vinho. No mesmo ano a polícia resolveu vasculhar a propriedade Neverland à procura de provas de assédio sexual. Michael chegou a aparecer algemado na delegacia de Santa Bárbara, Califórnia. Ele pagou uma fiança de $3 milhões e não foi detido. A morte durante a preparação da turnê This Is It. O cantor, que, segundo os seus produtores, estava visivelmente ansioso, sofreu uma parada cardíaca em consequência de uma overdose de medicamentos. O médico que aplicou os medicamentos foi condenado por homicídio culposo e ficou preso por 2 anos. Michael Jackson faleceu em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, no dia 25 de junho de 2009.